vai ser também de trabalho e energia, né? Isso aí. Ah, tá. Beleza, então. Obrigada, professor. Nada. Como é que é? Podemos começar? Bom dia, boa tarde, né? Eu estava aqui conversando com a Débora. A Débora foi a primeira que entrou hoje. Nós estávamos batendo um papo sobre os testes. Alguém discorda? Vocês ouviram o que a Débora falou? Ela está tendo mais dificuldade nos dois últimos, né, Débora? Nos dois últimos testes, ela teve mais dificuldade. Vocês também? Quem Foi, eu estava achei mais tirando 3 e deixou de tirar 3? Davi? o quê? Eu achei mais complicado. Foi mais complicado. Mas eu Esse consegui fazer. último? Foi. E você tirou quanto nele? Eu consegui tirar 3, mas foi, acho que na última tentativa. Teve que ralar para tirar os 3, né? Foi. Então tá. Ô, gente, vamos tentar prestar atenção ao máximo aqui na aula, né? Não escapar alguma dúvida. Como eu já falei para vocês, eu não estou vendo vocês. Se vocês até tivessem costume de deixar o vídeo aberto, ajudaria um pouco. Mas o professor em sala de aula ele saca mais ou menos, até mesmo pelo olhar das pessoas, tal. Ele saca quem que está entendendo, quem que não está, tal. E aí procura esmiuçar mais um assunto, mais devagar, ou até mesmo não perder tempo, né, com um determinado assunto, passar mais rápido, tal. Não perder tempo porque acredita que todo mundo está dominando. Mas então, por favor, me ajudem nisso. Nós temos um objetivo único, né, que é vocês aprenderem essa matéria, fundamentos de mecânica. Aí me ajudem. Mas aqui, deixa eu colocar então o PowerPoint na tela. Como que é mesmo? Eu tenho que primeiro compartilhar a tela. Compartilhamento. Tá aí. Estão vendo aí a tela do nosso canal do YouTube? Eu digo nosso que eu nunca pensei em ter um canal no YouTube, mas aí foi um pedido que o pessoal fez, a partir do momento que esse software que a gente usa, o Meet, parou de colocar no stream, parou de deixar permanentemente, ad eterno, né, podemos dizer assim, os vídeos das aulas. Então, nós agora temos que gravar e para vocês poderem consultar a qualquer momento, eles pediram para nós, cada professor, criar um canal e colocar esses vídeos nesse canal. Ou se já tivesse um canal, utilizar, né? Então, é o nosso canal. Tem 21 inscritos. Eu acredito que a maioria são vocês, né, que se inscreveram. Legal, beleza. Já temos 12 vídeos. Aí, como veio toda uma história, o curso já estava no meio, quando eles pediram para abrir o canal e colocar os vídeos. Tá? Devido a vários fatores, aí os vídeos não estão em ordem de aula. Não. Mas todos eles estão inscritos. Né? Os últimos estão em ordem. O último vídeo foi da aula passada, 14 de setembro, e aí vai. Aqui, na aula de 14 de setembro, 12 visualizações. Na aula anterior, 9 de setembro, 30 visualizações. Na aula, a introdução do curso, que eu coloquei bem depois, né? 41 visualizações.
Mas vamos lá. Então, nós vamos hoje falar de quê mesmo? Um negócio chamado energia potencial e conservação de energia. Gente, por que não quer abrir o PowerPoint? Ô, professor, tem uma coisa que eu me confundi no último teste do Moodle. Massa o peso é massa vezes a aceleração, não é? E a massa é a massa em quilogramas. Como que é? É porque no último teste uma questão perguntando se a massa de um lugar lá era constante. Aí eu coloquei que era, mas eu não sei se acertei, porque eu não vi o feedback. É porque massa é em quilogramas e o peso é massa vezes a gravidade, eu me confundo com esses dois termos. Peso é massa vezes a gravidade. Ou seja, peso é uma força gravitacional. Se você tem um certo campo gravitacional numa certa região do espaço e coloca um corpo de massa m ali, ou tem um corpo de massa m ali, ele vai sofrer a ação da força da gravidade, que vai ser igual a esse valor da massa dele multiplicado pela aceleração da gravidade, multiplicado pelo g. Na realidade, esse valor dessa força da gravidade, nós vamos ver em detalhes, mais ou menos em detalhes, no final desse nosso curso. Mas massa é isso, né? Ou melhor, massa é uma medida da inércia de translação do corpo. É isso aí, né? Agora, não é isso. Relativisticamente, nós sabemos que massa varia com a velocidade do corpo. À medida que você acelera um corpo, aquela energia que você gasta para acelerar o corpo, ela vai se transformando em parte na massa do corpo. Mas é isso aí. Eu não sei porque eu não estou conseguindo. Agora foi. Estou vendo na tela aí, né? Energia potencial e conservação de energia. Sim. Beleza. Mas quanto que você tirou nesse teste? Quem que é você que está conversando comigo? Sou eu, Davi. Davi. Nesse eu tinha acertado só uma. Aí eu não sabia qual que era. Aí eu fiz de novo e eu consegui os 3 pontos. Você conseguiu 3 pontos em todos os testes até agora? Acho que foi, não lembro. Beleza mesmo. Bem, mas vamos lá, gente. Agora nós vamos falar o título do capítulo 7 ali, do livro que nós estamos adotando, Young and Friedman. O título é Energia Potencial e Conservação da Energia. Basicamente, nós vamos ver 3 coisas aqui. Agora, elas têm dezenas e dezenas de aplicações. Em geral, né, resumidamente, nós vamos ver 3 coisas. Forças conservativas e não conservativas. O que é isso? Força conservativa é que conserva energia? Isso está certo. Mas qual que é o conceito dela? De onde que ela aparece? Então, nós vamos ver aqui. O que de fato o que nós consideramos que de fato é força conservativa e força não conservativa. Aí nós vamos ver o seguinte: para as forças conservativas, apenas para as forças conservativas, para as forças não conservativas, não. Para as forças conservativas, nós vamos poder escrever uma função energia, função da posição. Uma função, tira o termo energia. Uma função qualquer aí, que seja função da posição, tenha um valor em cada R, em cada ponto ali do espaço. Para as forças conservativas, nós vamos poder fazer isso. E aí nós vamos associar a esta função aí do espaço
o que nós chamamos de energia potencial. E, por fim, entendido aí o que é, então nós vamos falar em energia mecânica, o que é, em geral, energia mecânica. Entendido aí o que é energia, nós vamos ver duas leis de conservação de energia. Uma é quando nós não consideramos, vamos chamar de energia interna de um determinado corpo. Por exemplo, uma massa pode estar com uma temperatura maior ou menor, como um pedaço de chumbo aí, pode estar com uma temperatura maior ou menor. É uma energia que está ali, uma energia interna daquele corpo. Então, existe um princípio de conservação quando a gente desconsidera essa energia interna. E depois uma outra lei de conservação, quando aí, então, a gente considera essa energia interna. Que você já sabe, né? A energia sempre se conserva. Ela muda de uma forma para outra, podendo essa forma ser internamente um corpo. Bem, mas é isso que nós vamos ver hoje. Começando forças conservativas e não conservativas. Então, a primeira coisa que eu acho interessante, importante vocês verem é o seguinte: sob um determinado ponto de vista, nós podemos dividir as forças em duas categorias. As forças aí da natureza, né? Dentro de um determinado olhar, dentro de uma certa forma, dentro de uma certa característica, nós podemos dividir as forças da natureza em duas categorias. Para entendermos o que é isso, né? Que olhar que é este, e quais são as categorias, inicialmente, então, considere um corpo que se move de um ponto I a um ponto F sob a ação de uma força F. Aí nós vamos sempre pensar, pelo menos inicialmente, a força como um vetor. Então, nós temos dois pontos no espaço aí, ponto I e ponto F. E um corpo vai se mover do ponto I até o ponto F. Pode ter N forças agindo sobre esse corpo, N forças. O que nós vamos falar é para uma força, uma determinada força em particular. Qualquer uma destas forças em particular. Enquanto o corpo se move, pode ter, por exemplo, se o corpo está se movendo por cima da mesa. Tem a força peso, tem a normal, tem a força de atrito, tem a força da minha mão sobre ele, aí imaginar que eu que estou puxando o corpo. Então, considera um corpo que se move de um ponto I a um ponto F, sob a ação de uma força F qualquer. Aí, vamos considerar duas trajetórias quaisquer entre esses pontos I e F. Essa trajetória azul, nós vamos chamar a trajetória 1. Eu posso, se for imaginar o corpo aqui sobre a mesa, eu posso ir movendo ele de acordo com essa trajetória 1. Ou essa trajetória aí vermelha, que nós vamos chamar de trajetória 2. Duas trajetórias quaisquer entre dois pontos do espaço. Então, nós vamos estar falando o quê? Nós vamos estar falando do trabalho desta força do ponto I até o ponto F. Ora, das duas, uma. Pegando duas trajetórias quaisquer. O trabalho dessa força ao longo de uma trajetória vai ser igual ao trabalho dessa força ao longo de outra trajetória. Sempre vai ser igual. Aí, se isto acontece, nós dizemos que esta força F é uma força conservativa. Perceberam? O corpo está se movendo, pode ter várias forças agindo sobre ele, nem todas vão ser conservativas, nem com todas vai acontecer isso, ou seja, do trabalho independer da trajetória. Então, nem todas vão ser dessa categoria que nós estamos especificando, que nós estamos definindo aqui agora. Agora, pode acontecer que o trabalho ao longo de uma trajetória seja diferente do trabalho ao longo da outra trajetória. Aí, então, se isso acontecer, nós dizemos que essa força é não conservativa. Então, é uma das formas que temos para definir, para conceituarmos força conservativa e força não conservativa. Se o trabalho da força entre dois pontos independe da trajetória, independe, qualquer trajetória, o valor do trabalho vai ser o mesmo, a força é conservativa. Se o trabalho depende da trajetória, ou seja, se fizer por essa trajetória aqui, o trabalho dessa força vai ter tal valor. Se fizer por essa outra trajetória, vai ter outro valor. Então, a força é não conservativa.
Essa é uma das definições que nós temos, né, um dos conceitos que nós temos para força conservativa e não conservativa. Ou então, um outro conceito é o seguinte: imaginem agora um corpo que se move em um circuito fechado. Ou seja, ele sai de um ponto aqui, ponto A, dá uma volta aqui no espaço, tal, e volta no mesmo ponto A. O que nós chamamos de um circuito fechado. O ponto de início e o ponto de final daquela trajetória é o mesmo. Então, se o trabalho dessa força ao longo do circuito fechado for igual a zero, nós dizemos que a força é conservativa. Vamos dizer, o trabalho aqui, ó, ao longo desse circuito fechado, que é a trajetória 1 e a trajetória 2. Trajetória 2 seguindo de F para I, e não de I para F. Isso aqui é um circuito fechado. Então, se o trabalho da força F num circuito fechado for igual a zero, nós dizemos que a força é conservativa. Porém, se esse trabalho num circuito fechado não for igual a zero, nós dizemos que a força é não conservativa. É uma outra forma de nós conceituarmos, né, força conservativa e força não conservativa. Aí eu acho importante vocês verem, inclusive para entender direitinho esse conceito aí, né, é que essas duas definições são inteiramente equivalentes. Ou seja, são inteiramente equivalentes. Para entender isso, eu acho que o mais importante, o primeiro, é vocês lembrarem, o que eu anotei aqui em vermelho, mas que é o seguinte, que o trabalho da força F ao longo da trajetória 2, indo de I para F, é igual a menos o trabalho da força F, se o corpo se mover ao longo dessa mesma trajetória, porém indo de F para I, no sentido oposto. Ora, gente, vai ser um trabalho de mesmo modo, mas de sentido oposto. Por quê? Ora, se vocês forem pensar no cálculo do trabalho, quando vocês estão indo de I para F, em relação ao depois, né, quando vocês estão voltando de F para I, o que muda? A força F não muda. Ponto a ponto ali, ela tem aquele mesmo valor. O que vai mudar? O que vai mudar é simplesmente o dr, o sentido do vetor dr. Então, vejam vocês o seguinte, se em um determinado ponto o ângulo entre o F e o dr fosse de 90 graus, for de 90 graus, quando aquele corpo estiver passando por aquele mesmo ponto na volta, o ângulo entre o F e o dr já vai ser o quê? Maior do que 90 graus. Vamos dizer, se na ida FDR era, vamos supor, 45 graus, na volta, como que eu vou fazer aqui? Na volta, né, a UF tem o mesmo valor, o DR, que já está no sentido oposto. Então, nós temos o quê? Que o F escalar DR, num sentido, é igual a menos o F escalar DR no outro sentido. Consequentemente, o trabalho sobre uma trajetória qualquer, eu estou aqui falando inicialmente da trajetória 2, indo de I para F, vai ser igual ao menos o trabalho indo de F para I. Ora, então tá, vocês reconhecem isso? Aceitam isso? Tá beleza isso? Então basta considerar como uma trajetória fechada, essa trajetória que tem um pedaço dela, vamos dizer, que vai de I para F de acordo com a linha azul. Trajetória 1. E depois continua pela trajetória 2, porém no sentido contrário, né, no sentido de F para I, até chegar em I. Ou seja, se pela primeira definição, se essa definição que nós demos inicialmente, o trabalho de 1 é igual ao trabalho de 2, então, dentro dessa mesma definição, esta soma de 1 mais menos o de 2 vai ter que ser igual a 0. Mas isso, então, é uma força conservativa. Não importa se a definição é a primeira, o trabalho independe da trajetória, ou se a definição é a segunda. Como nós vimos, é a mesma coisa, né? A segunda, o trabalho ao longo do circuito fechado é 0.
para a força ser conservativa. Alguma dúvida nisso, gente? Seriam as definições, né, de força conservativa e força não conservativa. Então, aquela história, mas quando tem força conservativa, a energia se conserva. E vai acontecer isso. Uma consequência dessa definição que nós estamos fazendo, uma consequência de tudo que nós estamos vendo aqui, em certas circunstâncias, ou seja, quando não tem força dissipativa, a energia mecânica do sistema se conserva. Mas isso não é a definição do que vem a ser força conservativa ou não conservativa. A definição, a conceituação é essa que nós vimos aqui agora. Então tá, entendemos a conceituação. Vamos ver um pouco disso na prática. Força gravitacional. O que vocês me dizem? É conservativa ou não é conservativa? Ou seja, o trabalho da força gravitacional sobre um corpo que se move em um campo gravitacional, esse trabalho vai depender ou não da trajetória. Esse trabalho, ao longo do circuito fechado, vai ou não ser zero? Eu acho que não depende da trajetória. Você acha que depende da trajetória? Não depende. Não depende. Então, se não depende, você acha que é uma força conservativa. Não é isso? Realmente não depende. Não depende. Aqui. Então, eu esquematizei um exemplinho simples aí, mas eu acho que pega as condições todas aqui. Um corpo aí de massa M sujeito a um campo gravitacional G. Esse corpo, evidentemente, está sujeito ao campo gravitacional G, ele tem um peso, o mg. Ou seja, a força gravitacional sobre este corpo vale mg. Tem um módulo mg. Imagina esse corpo sobre uma superfície, eu quero elevar esse corpo a uma altura h, segundo uma determinada trajetória aí bem simples. Inicialmente, eu levo esse corpo diretamente do ponto que ele se encontrava até o ponto lá, vamos dizer, do ponto A até o ponto B, vamos chamar ele. Isso aí segundo um deslocamento D1. Pode ser, eu posso levar esse corpo do A até o B, até mesmo em linha reta, ou não. Ou não. O deslocamento que eu estou falando é D1, independente da trajetória. A trajetória pode ser uma linha reta ou não. Depois, se tiver alguma dúvida, vão firmar isso, essa ideia. Aí, depois desse ponto B, eu levo o corpo em linha reta até um ponto C, logo imediatamente ali abaixo do ponto B. Isso segundo um deslocamento D2. E, por último, eu retorno esse corpo na horizontal, ele aí vai estar, né? Essa descida que eu dei de D2 levou até o mesmo nível inicial do ponto A, mas em seguida eu retorno este corpo ao ponto A, segundo um deslocamento D3. Ora, gente, o trabalho da força gravitacional total, que eu coloquei aí, WGT, esse trabalho vai ser igual a quê? Vai ser igual à soma dos trabalhos em cada um dos períodos, em cada uma dessas etapas. Concordam com isso? Trabalho de A até B eu estou chamando de W1, trabalho de B até C eu estou chamando de W2, e o trabalho de C até D eu estou chamando de W3. Tranquilo isso, né? Foi algo que nós já vimos aí logo no início, quando nós falamos de trabalho. Imagine que este ângulo, vou chamar este ângulo aqui, ó, de ângulo alfa. O ângulo aqui de inclinação de D1 em relação à horizontal. Ok? Um ângulo alfa qualquer. Ora, o trabalho da força da gravidade nesta etapa 1 vai ser dado por menos mg D1 seno de alfa. Por que eu estou escrevendo isso? Por que eu estou escrevendo isso? Vejam vocês aqui. Esta força da gravidade sobre o corpo, a força-peso, está na vertical. Então, se está na vertical, o deslocamento horizontal deste corpo não vai ter nenhuma
é causa, né, não vai gerar nada no valor do trabalho da força-peso sobre o corpo. Lembram disso, né? O que vai determinar esse trabalho vai ser a componente da força-peso na direção do movimento do corpo. Ou melhor, a componente do vetor deslocamento na direção da força-peso. Uma coisa ou outra. Podemos pensar ou a componente da força na direção do deslocamento ou a mesma coisa, né? O ângulo entre os dois é o mesmo. A componente do deslocamento na direção da força. Então, veja se vocês concordam comigo. Quando eu faço o produto vetorial do F, que está aqui para baixo, é a força-peso, com este vetor aqui, eu tenho que considerar apenas a componente do vetor D1 na direção do F, na direção vertical. Ora, essa componente do D1 na direção vertical é dada por D1 que multiplica seno de alfa. Aquela história, né? Vou repetir mais uma vez, nós já falamos várias vezes, né? Aquela história lá que vocês devem ter visto no segundo grau, na matemática lá do segundo grau. Isso aqui é um triângulo retângulo, cateto oposto é igual a hipotenusa, que multiplica o seno do ângulo adjacente. Da mesma forma, cateto adjacente, né, é igual a hipotenusa, que multiplica o cosseno do ângulo entre os dois. Ok? Mas então o trabalho da força da gravidade, quando esse corpo vai do ponto A até o ponto B, vai ser dado por menos mg, que multiplica isso aqui, ó, D1 seno alfa. Já o trabalho, a isso aí, então podemos escrever esse momento como mgh, ou seja, D1 seno alfa é o que nós estamos chamando de altura h aqui. Ok? E o trabalho já na trajetória 2 vai ser simplesmente mgh. Ou seja, é positivo porque força, peso está para baixo, deslocamento também está para baixo, ângulo entre eles é zero. É um trabalho positivo. Dado pelo módulo de um vezes o módulo do outro. O módulo do D2 é justamente o quê? Essa altura H. E o W3, o trabalho ao longo da trajetória 3 é zero. É zero por quê? Ora, D3 está na horizontal, a força F está perpendicular a ela, está na vertical. Então, o trabalho é igual a zero. A força F não tem nenhuma componente ao longo do deslocamento. Então, o trabalho é igual a zero. Ora, gente, somando-se isso, nós vemos que o trabalho gravitacional total é igual a zero. Ou seja, dentro da definição que nós fizemos, força gravitacional é uma força conservativa. Aqui eu disse, vejam vocês, eu estou considerando como está na expressão, né, que nós fizemos de trabalho, que o deslocamento é D1, independente da trajetória ser uma ou outra. O resultado deste trabalho da força F vai depender não da trajetória, né, vai depender do deslocamento aí, D1, D2 e por aí vai. Outro tipo de força, força de atrito. O que vocês acham? Força de atrito é uma força conservativa? Se eu pego um objeto e coloco aí em cima de uma mesa, e aí eu movo esse objeto aí ao longo da mesa. Vamos dizer, ele está num ponto A, eu movo ele ali, volto no ponto A. Eu acho que depende. Depende de o que depende? Porque tem dois atritos, né? O atrito para começar o movimento e o atrito depois que está no movimento. Acho que no atrito que depois que está no movimento, ele é conservativo. Sei. Você acha que então tá. Quando a força é atrito estática, ela é não conservativa. Quando é a força de atrito cinética, é conservativa.
Será? Não é não. Não é não. Ora, força de atrito estática, o objeto não vai nem se mover. Então, o trabalho é zero, porque o deslocamento é zero. A força de atrito é estática. Ok? Pelo menos estática entre as duas superfícies ali. Se você pensar, por exemplo, uma roda de um carro, né? O motor faz a roda girar, ela, nesse ato, ela empurra o chão para trás para ela poder girar, senão ela não gira, ela empurra o chão para trás, o chão empurra ela para frente. É daí que o carro, né, se move. Mas, no que diz respeito a isso que nós estamos falando, uma vai ser diferente da outra. No que diz respeito a isso, ou seja, o trabalho dessa força ao longo de um deslocamento de um corpo. Qual é, assim, em termos de qualidade, né, é a mesma quando nós pensamos no trabalho dessa força. Ou seja, podemos pensar da mesma forma se esse atrito vai depender da trajetória ou não, ou independente se é o estático ou o cinético. Não tem diferença. A diferença, na realidade, vai ser só que, em geral, como já falei para vocês, o atrito cinético é menor, é mais fraco que o atrito estático, em geral. Mas, fora isso, podemos pensar ou um ou outro. No caso, no exemplo que eu estou dando aí, teria que ser o cinético, né? O corpo se mover ali ao longo da mesa. Mas poderíamos pensar no atrito, o quê? Um carrinho com motorzinho ali, esse atrito estático entre a roda, né, do carrinho e o topo da mesa. Não teria, assim, nenhuma diferença qualitativa. Mas vamos pensar, nesse exemplo aí, você move essa pastilha, segundo aí um deslocamento inicial D1, podemos até pensar, se for o caso, uma trajetória D1, depois um deslocamento ou trajetória D2, depois um deslocamento ou trajetória D3. Ô, gente, na força de atrito cinético, a força está sempre contrária ao deslocamento. Concordam com isso? A força está sempre contrária ao deslocamento. Na realidade, força de atrito é uma força que, uma das primeiras coisas que eu falei para vocês quando eu falei de força de atrito, é uma força que está sempre se opondo ao deslocamento, no caso da força de atrito cinético, ou a tendência de deslocamento, no caso da força de atrito estático. Tanto em D1, como em D2, como em D3, a força de atrito vai estar contrária ao deslocamento. Isso faz com que, a mesma coisa, o trabalho total é o trabalho ao longo de cada um dos deslocamentos, mas isso faz com que esse trabalho ao longo de cada um dos deslocamentos seja negativo. Tanto o trabalho ao longo de um, da força F, né, da força de atrito, FA, como o trabalho dessa mesma força ao longo de 2, como o trabalho ao longo dessa mesma força ao longo ali do 3 vai ser um trabalho negativo. Ou seja, o trabalho total da força de atrito é menor do que zero. Ou seja, a força de atrito é não conservativa. Ora, se você pensar aquela ideia que o colega deu aí, né, de a gente pensar, em vez dessa pastilha aí que está se movendo ali ao longo da mesa, a gente pensar um carrinho a pilha, que vai se mover ao longo da mesa. Ora, gente, para ele ir do ponto A até o ponto B, o trabalho também vai depender da trajetória. Ou, para ele completar um percurso fechado, o trabalho não vai ser igual a zero, o trabalho total não vai ser igual a zero. Basta ver o seguinte, na história do percurso fechado, se ele for um percurso fechado curtinho, ou se ele for um percurso fechado, vamos supor essa mesa infinita, um percurso lá longeão toda a vida, pode ser que a pilha dele nem aguente trazer de volta ao ponto A.
Ou seja, o trabalho da força de atrito ao longo do circuito fechado é diferente de zero. O que dá no mesmo dizer que o trabalho da força de atrito entre dois pontos depende da trajetória. Força de atrito é uma força não conservativa. Então, entendido? Daqui a pouco nós vamos falar mais, inclusive, mais exemplos de forças conservativas. Mas vamos falar de energia potencial. Antes de voltarmos a falar mais um pouco de forças conservativas, darmos exemplo, por exemplo, força elástica é conservativa, uma força importante aí na natureza, né? Mas antes disso, vamos falar de energia potencial. Ô, gente, olha, nós podemos associar uma função da posição, às forças conservativas. Eu já adiantei para vocês, né? Se aqui no espaço aqui tem um campo, por exemplo, um campo gravitacional, um campo de uma força conservativa, nós podemos inventar entre aspas, tal. Nós podemos inventar uma função U aí que seja função de R, ou seja, em cada ponto do espaço assume um determinado valor. Nós podemos fazer essa invenção se a força que nós estamos falando, esse campo de força, for um campo de força conservativa. Essa associação que nós vamos fazer é a seguinte: trabalho de uma força conservativa vai ser igual a menos, daqui a pouco nós vamos ver o porquê desse sinal menos a variação desse U de R aí, que nós estamos inventando, entre aspas. Nossa invenção passa por isso aqui. Ora, esta invenção, a partir da variação do U de R, ou seja, o valor do U em R igual a final, menos o valor do U em R igual a final, isso aí só tem sentido, só podemos associar isso aí ao trabalho dessa força, se esta força for, como nós definimos antes, uma força conservativa. Concordam? Se ela não for uma força conservativa, esse ΔU de R não seria função apenas da posição, porque entre dois pontos o trabalho da força não conservativa vai depender da trajetória. Então, para as forças conservativas, e apenas para as forças conservativas, nós podemos escrever que o trabalho da força conservativa entre dois pontos vai ser igual a menos a variação desta coisa aí, desta função aí do espaço que nós estamos inventando aí, chamada U de R ou energia potencial. Ora, energia potencial é algo associado a uma força conservativa. Não tem sentido falarmos em energia potencial se não for para forças conservativas. Olha aqui, vamos ver. O que vocês já ouviram falar de energia potencial? Energia potencial gravitacional, já ouviram falar? Já, né? Claro que já. Energia potencial elástica, que eu falei há pouco, já ouviram falar? Força gravitacional, força elástica, já ouviram falar, né? Força elástica são forças conservativas. Energia potencial elétrica, já ouviram falar? Já ouviram falar. Força elétrica é uma força conservativa. Energia potencial friccional, já ouviram falar? Não, né? Friccional de fricção, não. Por quê? Força de atrito não é uma força conservativa. Ou seja, nós podemos associar as forças conservativas, apenas elas, uma função da posição que nós chamamos de energia potencial. Essa associação é feita, essa definição é feita, vejam vocês, a partir da variação
desta função que nós estamos escrevendo aí no espaço. Vejam vocês que o U ele não tem sentido físico. O sentido físico, o que tem sentido físico, é a variação do U. O sentido físico é justamente este. A variação deste U, dessa função que nós estamos inventando entre dois pontos do espaço, vai ser igual a menos o trabalho da força associada a ele de um ponto ao outro. Ok? Isto é energia potencial. Mas vocês devem estar pensando aí, um ou outro de vocês deve estar pensando aí, e esse sinal menos? O que ele significa? Ora, esse sinal menos, a primeira coisa, é uma escolha nossa, é uma definição que nós estamos fazendo, então é uma escolha nossa fazermos essa definição com o sinal menos. Podia ser o sinal mais, mas nós escolhemos o sinal menos. Se nós escolhemos o sinal menos, é porque deve ter alguma vantagem, né? Vejam só, essa escolha do sinal menos nos dá um sentido físico muito interessante. Olha, quando eu coloco aqui menos delta U é U final menos U inicial. Então, isso é a mesma coisa que eu escrever o contrário, né? Trabalho da força conservativa é igual a U inicial menos o U final. Vamos usar como exemplo aí também a força gravitacional. Então, um corpo aí de massa M qualquer, então esse corpo tem um peso mg, nós vamos elevar este corpo a uma altura h. Esse corpo vai se mover até uma altura h. O trabalho da força-peso, estou falando apenas do trabalho da força-peso sobre esse corpo, vai ser dado por mg, vetor mg, que multiplica ali o que eu estou chamando de vetor h. Módulo h, apontando de baixo para cima. Ora, são dois vetores o quê? Opostos, o ângulo entre eles é 180 graus. Então, nós podemos escrever que esse trabalho vai ser igual a menos mg que multiplica h. Menos, repito por quê, né? Deslocamento para cima, força sentido oposto, para baixo. mg, módulo da força, que multiplica h, módulo do deslocamento. Ora, o que nós podemos escrever, então? Menos mgh vai ser igual a quê? Vai ser igual a U da gravidade inicial menos U da gravidade final. Perfeito? Inicial menos final, como nós vimos aqui. Ó. Opa, eu esqueço e fico com o mouse na outra tela. Como nós vimos aqui. Ó. Então, nós temos menos mgh, que é o trabalho que tem um valor negativo, né? Já está o sinal menos aqui, é menos UGI menos UGF. Ou seja, UGI menos UGF também é negativo. Ou seja, UGI é menor do que o UGF. Ou seja, o UGF é maior, né? Claro, o UGF é maior do que o UGI. O que isso quer dizer, gente? Isso quer dizer que nós ganhamos essa tal da energia potencial quando nós realizamos um trabalho contra uma força conservativa. Para este corpo aqui ser elevado deste ponto A até este ponto B, né, um nível superior a ele gravitacionalmente, foi necessário que nós realizássemos um trabalho sobre este corpo. Nós realizássemos um trabalho. E esse trabalho que nós estamos realizando, para levar este corpo, vai ser igual a levar o corpo e deixar ele parado lá, né? Tirando do parado, V igual a zero, colocando V igual a zero. Esse trabalho vai ser o mesmíssimo trabalho da força-peso, só que positivo ao invés de negativo. Deslocamento para cima, a força que nós realizamos para cima. Ou seja, nós realizamos um trabalho contra uma força conservativa. Então, nós ganhamos energia. Ou seja, aquele corpo ali tem algo que nós chamamos de energia. Algo que pode se transformar naquilo que nós definimos aí, uma semana atrás, energia cinética.
Ou seja, ele tem uma energia potencial, que está ali potencializada nele. Está potencializado, ele está parado lá, você fala, isso aí não tem nada a ver, está parado, tal, mas ele pode ganhar, se ele tem energia potencial, ele pode ganhar energia cinética. Daí o termo energia potencial, que é uma energia que depende da posição, né? Não seria um nome tão ruim assim, chamar de energia posicional. Poderia, né? Potencial é melhor, é claro. Aí é uma energia que depende da posição. Ao contrário que a outra energia, a energia cinética, ela independe da posição. Ela vai depender apenas de quê? Da massa e da velocidade do corpo. Ok? Então vejam vocês. O não tem sentido físico. Então, se eu chegar para vocês e perguntar qual que é a energia potencial dessa caneta que está aqui na minha mão? Essa pergunta não tem sentido. Você vai considerar a energia potencial dessa caneta em relação a quê? Em relação à mesa? Ou em relação ao chão? Ou em relação ao teto? Ou em relação à minha mão? Ora, o que tem sentido físico é a diferença de energia potencial. Daí tem sentido falar qual que é a energia potencial dessa caneta, tomando como energia zero a mesa. Ou seja, em relação à mesa, né? Considerando que o valor da energia dela, quando na mesa, é zero. A energia potencial, quando na mesa é zero. A mesma coisa quando no chão. Perceberam? Bem, nós vimos aí, né, um tipo de força conservativa, outro tipo de força não conservativa. Uma força que aparece aí na natureza de montão é a chamada força elástica. Quando pensamos em força elástica, não vamos pensar só em bolinhas, não. Qualquer corpo tem uma elasticidade. Qualquer corpo. Alguns com uma chamada constante elástica muito alta, outros mais baixa. Quando é muito alta, nossa, é muito difícil você comprimir aquele corpo, por mínimo que seja. Mas todo corpo tem uma certa elasticidade. Força elástica é conservativa ou dissipativa? Todo corpo tem uma certa elasticidade, mas para todo corpo ter uma elasticidade, ele vai funcionar como esse exemplo que vocês estão vendo aí, né? Um corpo de massa M na ponta de uma mola. Um corpo que é posto a oscilar com uma certa energia, daqui a pouco já vão pensando nisso, né? Quanto maior for a energia dele, maior vai ser o quê? A amplitude do movimento dele. Quanto maior vai ser a energia dele, maior vai ser o valor tanto do x máximo como do x zero. Então, como x mínimo. Então, aqui em x zero, a mola não está estendida. Por um lado, a mola está estendida, por outro lado, vamos dizer x negativo, a mola está comprimida. Força elástica é isto. É uma força que depende da posição, não depende, por exemplo, da velocidade que o corpo está passando por aquela posição, não. Depende apenas da posição e de uma certa constante aí, ou seja, uma força linear com essa posição. Posição, para este caso aqui, se nós consideramos, como eu já falei, né, que em x igual a zero, a força é igual a zero. Eu não tinha falado isso, não, estou falando agora. Em x igual a zero, a força é igual a zero. Aí, então, a força vai ser uma função apenas do x. Se o x é positivo, a força está o quê? No sentido oposto. A força vai ser negativa. Mas já se o x é negativo, ou seja, o corpo está aqui, ó, do lado esquerdo do x igual a zero, se x é negativo,
a força vai ser o quê? Do lado do sentido oposto, ou seja, vai ser uma força positiva. Força elástica é escrita do jeito desse termo, menos kx. Ora, isso quer dizer que o trabalho da força elástica vai levar o corpo de um valor zero até um valor x qualquer, poderia ser até o x igual a massa, até um valor x qualquer, vai ser dado por quê? Vai ser dado pela integral da força de 0 a x, integral da força, ou seja, menos kx, integral em x, ou seja, integral de 0 a x de menos kx dx. Essa integral, vocês já estão acostumados, né, com integral desse tipo. Vejam que k é uma constante, menos k é uma constante, pode sair para fora da integral. A integral de x dx é meio de x2. Então, essa integral indefinida vai dar menos, o menos se mantém aqui, o menos k, então menos meio de kx2. Quando nós aplicamos o limite de integração de 0 a x, menos meio de kx2. Vejam vocês que o trabalho vai ser igual a zero em um circuito fechado. Se você leva, por exemplo, do zero até zero, o trabalho total vai ser zero. Ou de um valor x inicial até um valor x final qualquer, o trabalho vai ser zero. Não, desculpem. Se você leva do zero até um x máximo e volta ao zero, o trabalho vai ser zero. Agora, se você leva, vamos dizer, de um x1 até, vamos dizer, o x máximo e voltar ao x1, também aí o trabalho vai ser zero. E isso aí independente da trajetória, né? Você poderia imaginar que este corpo tem essa força elástica horizontal, mas ele teria liberdade para se mover ao longo de y. Então, em qualquer fosse a trajetória, esse valor desse trabalho, dessa força, não iria alterar. Ou seja, força elástica é também uma força conservativa. Podemos, então, escrever, né, a definição geral, né, o trabalho da força conservativa, no caso, o trabalho da força elástica, vai ser igual a menos delta U da força elástica. Para esse exemplo aqui, é delta U de x. Ou seja, se o trabalho da força elástica é menos meio de kx2, o delta U de x vai ser o quê? Vai ser justamente a mesma coisa, porém com o sinal contrário, né? Aqui, então, é menos. O delta U de x estava com sinal menos, vai ficar menos com menos, que é mais. Ou seja, o U da força elétrica, elástica, é meio de kx2. Isso aí, refrisando bem, né, marcando bem, fazendo, então, tomando o U igual a zero neste ponto aqui, no ponto de x igual a zero, o ponto em que a mola não está nem estendida nem comprimida. Outra coisa muito importante é o seguinte. Olha aqui. Isso aqui envolve um conceito matemático. Se você já tiver esse conceito matemático, beleza toda a vida. Mas se não tiver esse conceito matemático, dá para a gente entender também beleza toda a vida sem ele. Olha aqui. Nós temos, então, né, a nossa definição aí, né, para a energia potencial. O trabalho de uma força conservativa é igual a menos a variação desta função de energia potencial. Então, vamos supor aí uma determinada força aí que esteja na direção x, ou pelo menos tenha componente na direção x. Então, o caso mais geral, essa força, uma força qualquer, tem componente na direção x. Então, ora, o que nós podemos escrever? O trabalho da força ao longo de um deslocamento Δx vai ser igual a menos ΔU. Supondo esse movimento aqui na direção x. O trabalho da força ao longo de Δx
vai ser igual a menos ΔU. Se nós tomarmos esse intervalo ΔX infinitesimal, ou seja, tendendo para zero, nós vamos passar a ter o quê? Um dx, ou seja, f de x dx vai ser igual a menos du. É o que eu escrevi aqui. Embora que esse D meio esquisito, vocês já têm o costume, vocês já devem ter visto isso, com a chamada derivada parcial. Nós aqui temos que lembrar que aqui nós estamos tomando a derivada parcial, ou seja, onde a gente considera a variação direta entre o f de x, entre o u e o x. O u pode variar também, depender de y, de z, mas não importa. Nós vamos estar considerando apenas a variação de u com x. Mesma coisa se a gente considerar a componente y e a componente z desta força. Nós vamos ter, então, um caso, f de x vai ser menos du dx. Na direção y, f de y vai ser menos du dy. Na direção z, f de z vai ser igual a menos du dz. Voltando a lembrar que isso aqui são derivadas parciais. A gente desconhece a variação, quando a gente está fazendo a derivada parcial em relação a x, a gente desconhece a variação de u nas outras dimensões, em y ou em z. Isso aí, gente, nos leva a escrever que f é igual a menos gradiente da função u. Aí que eu não sei se você já tem o costume com esta função gradiente. Ora, essa função gradiente seria justamente a aplicação do du dx mais du dy mais du dz sobre o vetor u. Ou seja, a força F pode ser descrita como um vetor cujas componentes em cada uma das direções vai ser componente do vetor F na direção x vai ser dada pela derivada de u em relação a x, derivada parcial. Componente de f na direção y vai ser dada pela derivada de u du dz. Componente de f na direção z, aqui é du dy, né? Componente de f na direção z vai ser dada pelo du dz. Ok? Fx é du dx, Fy du dy, Fz é du dz. Vetor F é... Não, tudo isso negativo, né? Fx é menos du dx, Fy menos du dy, Fz menos du dz. Vetor F é menos gradiente de u. Alguma dúvida? Sem perguntas? Oi? Não, para mim está tranquilo. Então, beleza. Então, vamos falar desse barato da coisa, que vira e mexe a gente anda falando, mas será que a gente entende o que a gente fala fisicamente? Esse barato da coisa chamado conservação da energia. Então, vamos ver, o que é isso aí? Trabalho da força resultante igual a variação da energia cinética? O que é isso? É o chamado teorema trabalho-energia, ok? Trabalho da força resultante, importantíssimo esse teorema. Quem ainda não tem ainda um entendimento desse teorema, gente, já está atrasado. Tem que estudar, tem que obter esse, porque isso aí é importantíssimo nessa matéria que nós estamos vendo, teorema trabalho-energia. Por outro lado, nós acabamos de definir essa tal de energia potencial, há pouco, como o trabalho de uma força conservativa é igual à variação da energia potencial associada àquela força. Aqui é a força resultante. Independente se essa força é conservativa ou não conservativa. Independente se, vamos supor, em 5 forças que há sobre aquele corpo ao realizar o movimento, 2 sejam conservativas, 3 não conservativas, independente de como são essas forças, não precisamos nem pensar
se existe essa diferença entre força conservativa e não conservativa, o trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética. Já para a definição de energia potencial, nós estamos força gravitacional. Energia potencial elástica, força elástica. Energia potencial elétrica, trabalho da força elétrica. E por aí vai. Ora, veja se vocês concordam comigo. Se apenas forças conservativas atuam sobre o sistema que eu estou considerando, então o trabalho da força resultante vai ser igual ao trabalho da força gravitacional. Ou, se quisermos, das forças gravitacionais. Podemos estar falando das forças conservativas, desculpa. Ou seja, o trabalho da força resultante vai ser igual ao trabalho da força, ou ao trabalho dessas forças conservativas. Não tem outro tipo de força, né? Então os dois têm que ser iguais. Ou seja, pelo teorema trabalho-energia, o trabalho da força resultante é igual a ΔK. Pela nossa definição aí de energia potencial, o trabalho da força conservativa é igual a menos ΔU. Então, nós podemos escrever que ΔK é igual a menos ΔU. O que dá no mesmo escrevermos que ΔK mais ΔU é igual a zero. Ora, vamos chamar uma coisa aí, a energia total K mais U, ou seja, a energia cinética mais a energia potencial, vamos chamar de energia mecânica do sistema. Vocês vejam, por exemplo, temperatura, que é uma forma de medirmos energia, tem nada a ver com isso que nós estamos falando até agora. Então, K mais U, nós estamos falando de energia mecânica do sistema. Ora, se ΔK mais ΔU é igual a zero, nós podemos dizer que a soma K mais U em F vai ser igual à soma K mais U no início. Ou seja, EF é igual a EI. Ou seja, a energia, separada com nós estamos chamando de energia mecânica do sistema, se conserva. Para fixar bem, a energia mecânica do sistema, que é a soma das energias cinética e potencial, ela se conserva em um sistema fechado, ou seja, não tem outras forças agindo ali, né? Onde só atuam forças conservativas. Aí vocês devem estar pensando, é claro, né? E se também atuam forças não conservativas? Ora, então aí vejam vocês, o trabalho da força resultante, não vai ser apenas igual ao trabalho desta força conservativa, ou das forças conservativas. Ele vai ser igual ao trabalho das forças conservativas, mas um trabalho, eu vou chamar FD, forças dissipativas, ou forças não conservativas, dissipativas, mas o trabalho dessa FD. Mas isto aqui vai ser igual a ΔK. Ou seja, o trabalho da força conservativa mais o trabalho das forças dissipativas é igual a ΔK. O trabalho total não é igual a ΔK? Então, o trabalho das forças conservativas e o trabalho das forças dissipativas é igual a ΔK. Ou seja, o que é mesmo o trabalho das forças conservativas? Menos ΔU. Ou seja, ΔK pode ser descrito como menos ΔU, mais esse trabalho das forças dissipativas. Ou seja, a energia final do sistema, a soma de K mais U, vai ser igual à energia inicial, mais esse trabalho das forças dissipativas. Aí alguém pode estar pensando aí, poxa, mas esse trabalho das forças dissipativas, o que vai acontecer? É um trabalho perdido? A gente faz e essa energia se perde e tal? Ou pode ser até o contrário, né? Poderíamos até pensar o contrário, que esse trabalho está dando energia mecânica para o sistema. Ou seja, de onde que vem essa energia? É milagre? Apareceu um santo aí e fez um sinal lá e a energia brotou?
Ora, não, de forma nenhuma. Esse trabalho vai resultar no que nós podemos dizer numa variação da energia interna do sistema. É aquela velha história, né? O trabalho da força de atrito vai se perder? Não, o trabalho da força de atrito vai ficar na forma de um pouco de energia sonora. É aqueles que a gente escuta, né, quando duas superfícies estão atritando. Eles vibram as moléculas do ar que chegam no nosso ouvido, com aquela compressão tal, nós ouvimos aquele som. Pouco essa energia sonora, né? Então, um pouco ou muito dele na forma de energia térmica, podemos dizer assim, ou seja, aumentando a temperatura ali das superfícies que se atritam. Professor, esse é de energia? Esse é de energia, cara, é essa definição que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos chamando está vendo onde está o ponteiro do mouse? Nós estamos chamando definimos como a soma de K mais U. E damos o nome a ele de energia mecânica do sistema, ou energia total mecânica do sistema, que é K mais U. Os vários tipos de U, né, que puderem existir. Ok? Aí, então, nós temos o quê? A variação da energia cinética, mais a variação da energia potencial, mais a variação do que nós vamos chamar aqui uma energia interna, vai ser igual a zero. Ou seja, se K mais U diminui, essa energia interna aumenta. Ou pode ser o contrário, né? K mais U aumenta, por quê? Essa energia interna diminuiu. Exemplo disso pode ser o quê? Uma bomba que explode, né? A energia está armazenada ali na forma de energia química e tal, e foi liberada com a explosão, aumentou a energia mecânica do sistema. Ok? Vamos ilustrar isso com algumas questões. Primeira questão. Uma bola é lançada verticalmente de baixo para cima, com velocidade inicial V0. Caso a resistência do ar não seja desprezada, quando a bola retorna para sua altura inicial, sua velocidade é menor do que V0. Concordam com isso? Nós já comentamos essa situação aí cinematicamente, né? Agora, ele pede aqui, usando o conceito de energia, explica o porquê. Eu vou entender isso, usando o conceito de energia. Como que o conceito de energia se ajusta a essa situação. Ou seja, teorema trabalho-energia, né? O trabalho da força total sobre o sistema é igual à variação da energia cinética do sistema. Então, vamos supor aí esse sistema aqui, essa bola, lançada verticalmente de baixo para cima, enquanto ela está subindo. Quando ela está subindo, vão ter duas forças agindo sobre ela, o peso e a resistência do ar. Ela está subindo, velocidade para cima, claro, deslocamento para cima. Ora, então, essas duas forças, peso e resistência do ar, elas realizam um trabalho negativo sobre essa bola. A força-peso, nós já calculamos o trabalho há pouco, né? Vai ser dado o trabalho dela menos mgh. E o trabalho dessa força de resistência, não precisamos, na nossa preocupação no momento, descrever esse trabalho minuciosamente. Eu já falei para vocês, né? Em geral, se V é baixo, essa força de resistência do ar é proporcional a V. Se V é alto, essa força de resistência do ar é proporcional a V ao quadrado. Nós não precisamos pensar nisso aqui agora. Não. O que importa é que esse trabalho da força de resistência também vai ser negativo. Deslocamento para cima, né? Força para baixo, trabalho também é negativo. Isso na subida. E na descida? Ó, tá a bola aí descendo, nós também vamos ter duas forças agindo sobre a bola. Força-peso e a força de resistência no sentido oposto da força-peso. A força-peso agora está descrevendo um trabalho positivo.
força para baixo, deslocamento para baixo, trabalho positivo, que vai ser dado por mgh. Agora, o trabalho da resistência do ar, ele continua sendo menor do que zero. Continua sendo um trabalho negativo. Perfeito? Na subida, trabalho da força-peso, menos mgh. Na subida, trabalho da força... Na subida, menos mgh. Na descida, mgh, mais mgh. Agora, o trabalho da força de resistência é negativo, quer seja na subida, quer seja na descida. Ou seja, o trabalho total vai ser 2 vezes esse trabalho da força de resistência. Como esse trabalho é negativo, ΔK igual a 0. Perfeito? Então, entendido por quê? O que ele pede aqui? Uma bola lançada de caminho de baixo para cima, velocidade inicial é 0, que a resistência do ar não ser desprezada. Quando a bola retorna para sua altura inicial, sua velocidade é menor do que V0. Usando o conceito de energia, nós vemos por quê. A energia cinética da bola diminui. Oi, quem estava perguntando? Você pode explicar essa última parte de novo? Dessa última, que está a setinha, que tem uma... que fala que o trabalho total é igual aqui? Essa parte aí. Aqui, ó. Então, o trabalho total vai ser o trabalho total, entre aspas, na subida, mais o trabalho total, entre aspas, na descida. Concorda? Vai ser um mais o outro. Quando a gente soma um mais o outro, olha aqui, vai aparecer menos mgh devido ao trabalho da subida. Menos mgh. Mas nós vamos estar somando esse menos mgh ao mais mgh, que é o trabalho na descida. Um anula o outro, um cancela o outro. Então, o trabalho total vai se resumir o quê? A esse trabalho aqui da força de resistência, que aparece na subida, mais o trabalho da força de resistência que aparece na descida. Ou seja, o trabalho total vai ser 2 vezes esse trabalho da força de resistência. Como esse trabalho da força de resistência, tanto na subida como na descida, a gente vê que é 0, é um trabalho no sentido contrário ao do deslocamento. Ora, nós temos que o ΔK também é igual a 0. Ou seja, velocidade do K final é menor do que o K inicial. Ou seja, o meio de mv final ao quadrado é menor que o meio de mv inicial ao quadrado. Ou seja, v final é menor do que v inicial. Ah, tá. Obrigada. Então, beleza. Podemos ir para frente? Outra questão? Um projétil possui a mesma energia cinética, seja qual for o ângulo da projeção. Por que ele não atinge a mesma altura máxima em qualquer caso? Que depende do ângulo que ele for. Pois é, depende do ângulo. Por que depende do ângulo? Usando esse conceito de energia que nós estamos falando. Ou seja, se você der um tiro, a velocidade com que a bala vai sair do cano da arma vai ser sempre a mesma. Então, se você der um tiro aqui para cima, fazendo um ângulo aqui 45 graus, um ângulo menor, a altura que a bala vai atingir não vai ser a mesma. Né? Obviamente não vai ser a mesma. Vamos entender isso usando esses conceitos de energia? Imagina aí, nós temos um corpo qualquer e nós damos a este corpo uma velocidade inicial V0. Pode ser um bodoque. Vocês já chegaram a brincar com bodoque? Pegamos um bodoque, demos uma velocidade, uma pérola, uma bolinha de gude, uma velocidade inicial V0. Este vetor V0 fazendo um ângulo alfa com a horizontal. Ora, gente, este vetor V0 nós vamos poder decompor segundo x e segundo y. Ora, o V0x, a componente de V0 na direção x, vai ser dada pelo módulo de V0, que multiplica o cosseno do ângulo alfa. Ou seja, aqui é o cateto adjacente ao ângulo. Já o V0y, que é igual a esse outro lado aqui, ó, do triângulo, vai ser dado pelo mesmo módulo do vetor V0,
porém que multiplica o seno do ângulo. E o peso, né, está na vertical. O peso está aí no sentido Y para baixo. O corpo vai adquirir uma trajetória aí desse tipo, uma trajetória parabólica. Ora, imagine quando ele estiver aí num ponto qualquer aí, vamos supor na subida dele, num ponto qualquer na subida. Ele vai ter, a velocidade dele vai ser dada por esse vetor V. Se nós formos decompor esse vetor V segundo as direções x e y, ora, para a direção x, nós vamos encontrar o mesmo Vx0 que nós encontramos aqui no início do movimento. Para a direção y, aí a componente de y já vai ser menor, um tanto menor aí. Vai ser o que nós estamos chamando de Vy. Por que eu posso afirmar isso, gente? Porque existe uma força sobre este corpo atuando na direção y para baixo. Uma força que não muda esta componente x do vetor velocidade. Muda a componente y do vetor velocidade. Até o ponto que vai ser o ponto mais alto da trajetória, essa componente y vai ser igual a zero. Ou seja, o vetor velocidade deste corpo vai estar na horizontal e vai ter módulo igual ao V0x. É isto aí, né? Vamos chamar essa altura máxima de Hzão. Esse Hzão ele pode ser obtido cineticamente, nós já fizemos isso, né? Usando o Torricelli. Nós já fizemos isso aí, né? No início do curso, quando a gente estava vendo um pouco de cinemática. Velocidade final ao quadrado. Então, estou aqui analisando apenas um movimento segundo y. O Vy, neste ponto aqui, ao quadrado é igual a zero. Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado. E justamente já falamos aqui, né? O V0 seno de alfa ao quadrado. Menos porque a aceleração está no sentido oposto, que eu estou convencionando positivo para cima. 2G, né? A aceleração é G. D aqui é a distância percorrida, que é o H. Agora, pode ser obtido também por conservação de energia. No momento atual, é o que mais nos interessa. Né? Por conservação de energia, ora, o que nós podemos dizer aqui? Podemos dizer que a energia desta bola aqui vai se conservar. Por quê? Enquanto ela estiver no ar, né, a energia dela mecânica vai se conservar. Por quê? Porque só estão atuando forças conservativas sobre ela. Na realidade, só está atuando uma força sobre ela, que é a força-peso, que é uma força conservativa. Então, a energia mecânica final é igual à energia mecânica inicial. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a energia cinética inicial mais a energia potencial inicial vai ser igual à energia cinética final mais a energia potencial final. Ora, vamos ver o que eu escrevi aqui. Ó. Energia cinética inicial. Energia cinética inicial vai ser dada por quê? Meio de m, que multiplica essa velocidade aqui, V0 ao quadrado. Mas lembre-se que esse V0 aqui, isso aqui é um vetor, que tem componentes V0x e V0y. Então, V0 ao quadrado é a mesma coisa que V0x ao quadrado, mais V0y ao quadrado. Então, a energia cinética inicial, eu posso escrever em termos das componentes do vetor velocidade inicial, como meio de m, que multiplica componente x ao quadrado, ou seja, V0 seno de alfa ao quadrado, mais componente y ao quadrado, ou seja, V0 cosseno de alfa ao quadrado. Isso aqui, ó, onde eu estou passando o mouse, corresponde ao KI. E o I? O I é igual a zero. Ora, mas por que o I é igual a zero? Como eu já falei para vocês, quando a gente fala em energia potencial, a gente sempre tem que especificar a origem, o termo, o ponto em que essa energia é igual a zero. O que tem sentido físico, né, é o ΔU, não é o U.
Então, aí vem essa necessidade, a gente sempre tem que definir o U igual a zero. Aí, então, por conveniência, não por uma obrigação, apenas por conveniência, para facilitar aqui essa equação que eu estou escrevendo, não precisar de ficar colocando mais termos nela, eu estou colocando U igual a zero justamente aqui na altura inicial deste corpo. Estou colocando U igual a zero para Y igual a zero. Aí, então, KU mais UI se transforma apenas em meio de M, V0x ao quadrado mais V0y ao quadrado. Isso aí vai ser igual a quê? Vai ser energia total quando o corpo estiver passando por esse ponto aqui mais alto. Ora, ela vai ter uma energia potencial gravitacional, mgh. Tudo bem? Vai ter uma energia potencial gravitacional mgh. Lembrando que eu estou considerando o U igual a zero aqui embaixo. A diferença de altura é justamente o H. E ela não vai ter energia cinética? Não, ela vai ter energia cinética, ela está se movendo. Mas vejam vocês que a energia cinética dela, o movimento dela é apenas na direção X. A energia cinética dela, na direção Y, é zero. A componente, né, do V na direção Y é zero. Então, a energia dela pode ser escrita simplesmente como meio de M, V0x ao quadrado. Ou seja, meio de M V0 é V0x, que é o V0 cosseno de alfa, né, ao quadrado. Ora, isso aí vai nos dar que V0 seno de alfa ao quadrado é igual a 2GH. Olha aqui, M corta com M, né? O M que aparece aqui, cadê o M? O M que aparece aqui, o M que aparece aqui. M cortou, foi embora. Aqui, então, do lado esquerdo da equação, nós vamos ter um V0 seno de alfa ao quadrado e um V0 cosseno de alfa ao quadrado. No lado direito, nós vamos ter um V0 cosseno de alfa ao quadrado. Então, se cancela com o outro. Sobra, então, do lado esquerdo, V0 seno de alfa ao quadrado, e do lado direito sobra apenas mgh. Aqui tem um meio, né? Então, nós estamos multiplicando os dois lados por 2, nós vamos ter que V0 seno de alfa ao quadrado vai ser igual a 2GH. Ô, gente, olha só que interessante a gente pensar uma coisa relacionada com isso, né? Nos ajuda a entender melhor isso que nós estamos falando. Olha aqui. Suponha que, ao mesmo tempo que eu lancei um projétil, um carro esteja passando ali e tal, e o cara olhando esse projétil aí, esse projétil que eu lancei. Suponha que esse carro está se movendo com a mesma velocidade horizontal desse projétil que eu lancei. Como que esse cara vai ver o movimento do projétil? Se for lá em relação ao vidro da janela dele, como que ele vai ver o movimento do projétil? Alguém tem alguma dúvida que ele vai ver esse projétil em relação ao vidro da janela subir na vertical e depois descer na vertical? Alguém tem alguma dúvida se eu disser que o movimento vertical desse projétil que o cara lá vai ver vai ser o mesmo movimento que nós que estamos fora do carro vamos ver? O movimento vertical é o mesmo, com a mesma altura, com a mesma velocidade y, né, componente da velocidade y, em cada ponto que a gente observar, seja para alguém no carro, seja para alguém fora do carro. Ora, não teria o mínimo sentido, né, se essa altura h fosse depender da velocidade. Não teria o mínimo sentido. Ou seja, referenciais inerciais, porém com velocidade diferente, teriam um comportamento diferente da partícula. A velocidade de um objeto na base de uma rampa sem atrito depende da forma da rampa ou apenas da sua altura? Explique. E se houver atrito na rampa?
que vocês me dizem? Eu gostaria de ouvir vocês primeiro. Vamos supor 3 rampas aí de mesma altura. Mesma altura. A gente solta objetos semelhantes do alto de cada uma delas. Na mesma altura aí, essas rampas. O que vocês me dizem? A velocidade com que o objeto chega lá na base da rampa vai depender de quê? Vai depender da forma da rampa? O atrito dela, se considerou. Sem atrito. Oi? Eu acho que só da altura. Só da altura. Só da altura. Não depende da forma da rampa, não, né? Olha aqui. Eu vou passar mais rápido. Se alguém tiver alguma dúvida, é só falar. Mas olha aqui. Forças que agem sobre esse objeto. Peso e outras forças mais, como normal, não tem atrito, né? Outras forças mais não. Peso e normal. Mas nós queremos saber do trabalho dessa força peso. Força normal, o trabalho é 0. Porque a força normal em cada ponto ela vai ser perpendicular ao DR, dando então um trabalho 0. Mas na rampa 1, o corpo vai sofrer um deslocamento D1. Na rampa 2, um deslocamento D2 e na rampa 3, um deslocamento D3. Vamos supor o ângulo entre D1 e a vertical nós chamamos de alfa, o ângulo entre D2 e a vertical nós chamamos de beta, e o ângulo entre D3 e a vertical nós chamamos de gama. H, nós estamos chamando essa altura aí, né? É justamente, estamos chamando essa altura de H. Então, supondo sem atrito. Ou não tem atrito, as forças que agem aí, normal que não realiza trabalho, e a força peso, que é uma força conservativa. Então, podemos dizer que a energia mecânica final é igual à energia mecânica inicial. Ou seja, mgh, para qualquer uma dos casos aí, vai ser igual a meio de mv0 ao quadrado. Isso aqui tomando o U igual a 0, justamente aqui embaixo. Mas mgh é igual a meio de mv0 ao quadrado, o que nos leva a v0 ao quadrado igual a 2gh. Ô, gente, simples, né? Mas vamos chamar a atenção do seguinte. O trabalho da gravidade ao longo dessa trajetória 1 vai ser dada por mg, que multiplica d1. Produto vetorial. Ou seja, mg, que multiplica d1, que multiplica o cosseno do ângulo alfa. Está aqui, mg, que multiplica d1, que multiplica o cosseno do ângulo alfa. Algo equivalente para o trabalho da força-peso na rampa 2. Ou seja, vai ser dado por mg, multiplicação vetorial com o vetor deslocamento 2, que vai ser dado por quê? mgd2, que multiplica cosseno de beta. Estão projetando, né, um vetor no outro. Ou seja, o módulo, né, do trabalho. O trabalho é uma grandeza escalar, né? E nós multiplicamos esses dois vetores aqui, é a mesma coisa que multiplicar o modo de um vetor, o modo do outro e o cosseno do ângulo entre eles. Algo equivalente para a terceira rampa. Agora, vejam vocês o seguinte. D1 cosseno de alfa é igual a D2 cosseno de alfa, é igual a D3 cosseno de... É igual a D1 cosseno de alfa, é igual a D2 cosseno de beta, é igual a D3 cosseno de gama. Que é justamente o quê? É justamente essa altura H. Façam a projeção de D1 na vertical. A sombra de D1 aqui na vertical vai ser justamente a altura H. A sombra de D2 na vertical vai ser justamente a altura H. A sombra de D3 na vertical vai ser justamente a altura H. Ou seja, os três trabalhos, né, os trabalhos ao longo da rampa 1, ao longo da rampa 2 da rampa 3, são iguais. Ou seja, as variações das energias, da energia potencial ao longo de cada uma das rampas, a variação é a mesma. Que é o quê? Igual a mgh.
Perfeito? E se houver atrito? E aí? Vai depender da forma da rampa? O que vocês me dizem? Vai depender da forma da rampa. Vai depender da forma da rampa. Ora, atrito é uma força não conservativa. Então, o trabalho de uma força conservativa vai depender da forma da rampa. De que forma vai depender da forma da rampa? Quanto maior for a trajetória para o mesmo deslocamento D1, quanto maior for a trajetória entre dois pontos quaisquer, maior vai ser o trabalho da força de atrito. Ou seja, força de atrito é uma força dissipativa, então maior vai ser a variação da energia mecânica do sistema. O sistema vai perder energia mecânica. Ok? Ok. Um celular é solto do telhado de um edifício sem velocidade inicial e cai até o solo. A queda é observada por uma estudante situada no telhado do edifício, que usa coordenadas com origem no telhado, e por outra estudante no solo, que usa coordenadas com origem no solo. Verifique se os dois estudantes atribuem valores iguais ou valores diferentes para cada uma das seguintes grandezas: energia potencial gravitacional inicial, energia potencial gravitacional final, variação da energia potencial gravitacional e energia cinética do celular imediatamente antes dele colidir com o solo. Então está lá a estudante, lá ela bobeou, deixou o celular dela cair, plac, caiu lá embaixo. Como que cada um deles vai ver o que ele pede aí? Vamos começar falando da estudante lá em cima. Tem uma diferença IH entre a altura de um com o outro. A estudante lá em cima, se ela considera o nível dela como a referência, ou seja, energia potencial igual a zero, lá onde ela está, lá em cima do prédio, então a energia potencial gravitacional inicial desse celular era igual a zero. Óbvio, né? Depois que o celular está lá embaixo, ou seja, uma altura H lá embaixo, ora, a energia potencial gravitacional dele vai ser menos mgh. Concordam? Para a estudante que está lá em cima. Concordam? Ora, a variação do U, então, vai ser dada por menos mgh. Ele tinha uma energia zero, no final passou a ter uma energia negativa. O ΔU, o que é? É essa energia negativa final menos o zero. Menos mgh. E o que ele pede mais aí? Variação da energia. Não, e qual a energia cinética do celular imediatamente antes dele cair no solo? Ora, essa energia cinética do celular imediatamente antes dele cair no solo vai ser meio de m da velocidade com que o celular chega lá embaixo, né, ao quadrado. Que em módulo, vê se vocês concordam comigo, em módulo vai ser igual a mgh. Concordo, né? Conservação da energia, né? Toda a energia potencial que o celular... não, aí não está certo falar isso que eu ia falar. Não. A energia potencial zero que o celular estava aqui se transformou numa energia potencial negativa. Então, ora, é porque a energia cinética aumentou do mesmo valor, do mesmo tanto que a energia potencial diminuiu. Perfeito? Bem para o cara que está lá embaixo, que quase leva o celular em cima da cabeça. Ora, a energia potencial inicial para ele era zero, era mgh. Ele está tomando o chão como nível zero para ele. Então, o celular estava a uma altura H acima do solo, tinha uma energia potencial mgh. A energia final do celular para ele é igual a zero. O celular agora está ali no nível que ele está considerando como um nível igual a zero. Vejam vocês, gente, que
A energia inicial da menina lá em cima vai ser diferente da energia inicial do rapaz aqui embaixo. A energia final vista pela menina lá em cima vai ser diferente da energia final vista pelo rapaz aqui embaixo. Porém, aquilo que tem sentido físico, a variação dessa energia potencial, ela é a mesma. Tanto para a menina lá em cima, quanto para o rapaz aqui embaixo. Para a menina lá em cima, ela vai ser dada por menos mgh menos zero, que dá menos mgh. Para o rapaz aqui embaixo, ela vai ser zero menos mgh, que dá também menos mgh. E também a energia cinética, vista pelo rapaz aqui embaixo, vai ser o mesmo meio de mv2 ao quadrado, que em módulo vai ser igual ao mgh. O rapaz aqui embaixo, né, a energia potencial mgh que o celular tinha, se transformou toda ela em energia cinética. Tudo bem? Bola para frente? Uma criança pula em uma cama elástica. Uma criança nada, você pula em uma cama elástica. Eu vou ter que sair agora, porque eu tenho uma prova. Ok, que pena. Eu não ouvi direito porque picou, mas você vai ter que sair agora, né? É uma pena, mas tudo bem. A aula também já está dos finalmente, né? O horário da aula já venceu, é isso? Isso. Não, então vamos interromper aqui. Aí na próxima aula eu continuo deste ponto. Porém, espera aí, deixa eu passar rápido aqui. Espera aí, aqui. Porém, eu queria que vocês já fizessem para a próxima aula esses exercícios aí do capítulo 7. A próxima aula vai ser na segunda-feira, né, dia 21. Gente, o rendimento, o aprendizado fica muito maior, mas incomparavelmente maior, quando vocês tentam fazer um problema ou fazem o problema antes do professor explicar. O aprendizado é muito maior. Às vezes eu costumo achar que até que é negativo você ver a solução de um problema que você não tenha pensado sobre ele. Pode muito bem te dar aquela falsa sensação de que está sabendo aquilo ali, está sabendo aquela matéria, e às vezes não é isso. Mas então é importante que vocês façam esses exercícios, né, antes de eu discutir eles aqui. Capítulo 7, exercícios 9, 12, 26, 38, 43, 45, 55, 63 e 66. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 exercícios. Mais os 6 exercícios que vocês estão fazendo na semana, né, durante os testes, 15 exercícios. Eu acho que é um mínimo aí de exercício, bem selecionado, para vocês terem uma noção da matéria, né? Para vocês aprenderem a matéria. Então é isso. Alguém quer comentar alguma coisa? Nada a declarar? Podemos dar por encerrada a aula? Tenham um ótimo fim de semana, gente. Até segunda-feira.